Olá, pessoal, Ângelo Primo, junto com vocês aí para resolver mais uma questão de concurso. Não poderia ser diferente da Sebrasp, né? Opa, do Sebrasp aí no caso, da CESP, Sebrasp aí no caso. E você sabe que resolver questão, né, é o seu treino antes da competição, que eu falo sempre para você. Por quê? Na questão é que você coloca, né, a sua criatividade em dia. Conhecimento teórico que você já tem. O senhor falou que está iniciando a segunda fase, que é a resolução de questões. Sim, a primeira fase é a teoria, né? Mas você não perde nada. Se você está inscrito, já sabe, né? Ativa o sininho lá, que é para receber as novidades. Se você não está inscrito, se inscreva aqui. O sininho é o que vai te ajudar aí no caso, né? Vai te orientar que tem coisas novas aí no caso. Né? Compartilhe, deixe o seu like, seu joinha aí, né? Que é um incentivo bacana para nós. Mas está disponível. Vai lá, vê a teoria, treina a teoria e depois, então, né, resolve a questão ou vice-versa. Resolve a questão, se precisar de teoria, está disponível. Esse tema aqui é um tema aí muito cobrado, né, no Sebrasp, né, em maior parte dos concursos ele acaba cobrando isso daí, para não falar em todos, né, é um assunto que ele e poucas organizadoras acabam cobrando, por isso tem que ficar atento. Né? Professor, mas do que se trata? Então vamos lá, vamos ver o que se trata aí no caso, certo? A situação que eu tenho que escrever uma frase da língua portuguesa no mundo de Matrix, que é o mundo dos símbolos da lógica matemática, né? Então eu tenho que fazer toda essa transformação aí no caso da linguagem que a gente chama de natural para aquela linguagem dos símbolos. E não é que é difícil, é estranho isso daí, né? Eu tenho que ser bem sistemático, né? Eu tenho que tomar muito cuidado, porque não é difícil, mas sempre tem uma coisinha ou outra que acaba pegando. E aí, o procedimento é o seguinte: ele começa, né? Vou pegar a nossa questãozinha para resolver. Dadas as proposições simples, P, sou aposentado que nunca faltei ao trabalho. A proposição composta, se sou aposentado e nunca faltei ao trabalho, então não sou aposentado, deverá ser escrita na forma P, que então não P, usando os conectivos lógicos aí. Muito bem. Então, esse é um exercício, né, clássico aí, né, do Sebrasp, eles gostam muito desse negócio. E o que você tem que fazer, eu, né, pelo menos me organizo nesse aspecto, que é um passo a passo. Eu vou pegar a frase na língua portuguesa e vou localizar os conectivos lógicos, né? Quais são, professor? O e, o ou, né? Se então, se somente se. E o não. O não também é considerado um conectivo lógico aí, ok? Aí eu vou atrás desses conectivos, né, e substituo pelos símbolos correspondentes. É lógico que é fácil quando eles estão já escritos na forma que eu conheço. Caso contrário, eu vou ter que traduzir, né, vou trazer o chamado paralelismo semântico da língua portuguesa, reescrever o conectivo do jeito que eu conheço na lógica, para depois, então, escrever, né, com o símbolo adequado. Então, a primeira coisa, identificar e substituir. Eu tenho o conectivo e o símbolo dele é o circunflexo. Eu tenho o conectivo ou, que é o ou, né? Do tipo inclusivo, e o símbolo dele é um Vzinho. Legal? Eu tenho o ou, e o símbolo dele é o Vzinho cortado na parte de baixo. Eu tenho o C, né? Então, e no lugar do então, entre os símbolos, né? Eu tenho C então. E você tem duas possibilidades para o símbolo aí. O Sebrasp, né? Ele depende do exercício, ele usa o convencional, que é a flecha, ou a flecha de barra dupla. Os dois são corretos para esse conectivo. Eu tenho o 6 somente C. Vou escrever assim que fica mais fácil. 6 somente C, né? O que eu tenho para ele? Eu tenho uma flecha com duas pontas
ok? Opa. E 2 barras, ficou feio. Ou então o convencional, a flecha, né, com 2 pontas e uma barra só. Legal? Então podem ser 2 barras, né, e 2 flechas em cada ponta ou não. E nós temos o não. O não, que também é chamado de modificador, né? Ele tem o tio e tem a cantoneira. Então, a primeira coisa que eu procuro, eu estou falando para me organizar, são os conectivos, né, escritos do jeito que eu conheço. Eu, ou, sei, então, sei somente ser. Localizei, eu vou atrás deles e já substituo o símbolo correspondente. Né? Então, na forma que eu vou escrevendo, eu vou substituindo, né, e vejo se eles já se encontram na minha forma aí no caso. Agora, tem o risco de, como eu falei, não está escrito E, está escrito mas, aí eu sou primeiro, né? Sou obrigado primeiro a fazer a reescrita e depois substituir os símbolos aí. Legal? Depois que eu fiz isso, eu vou atrás do quê? Né? Trocar as frases, que são as proposições simples, pelas letras proposicionais. Então, o que significa? Onde tiver escrito sou aposentado, né? Entra no lugar a letra P. Né? Nunca faltei ao emprego. Entra a letra Q. Ok? Agora, o que pode acontecer? Pode ser que essa frase tenha sido modificada. Né? Como, professor? P, sou aposentado. Agora, está escrito lá, não sou aposentado, nós indicamos por não P. Não P. Né? Aí eu coloco o sinal de não na frente dessa letra P, por exemplo. Então, se foi modificado, né? Então, por isso que eu coloco. Se houve modificação, então eu coloco esse símbolo aí no caso de modificador. Legal? E, por último, verificar a necessidade de parênteses. Tem 2 tipos de parênteses, né? O parênteses que não é obrigatório, que é quando eu tenho o modificador na frente de uma letra só. P, por exemplo. Eu posso colocar o parênteses aqui ou não, tanto faz. Esse não é obrigatório. Agora, caso você tenha, né, conectivos aí com forças diferentes, né, no caso, o mais forte eu sei somente C, depois vem o C então, depois vem o E, ou, e por último o não. Então, eu vou proteger os mais fracos, essa é a ideia. Então, se eu pegar o E, né, e o condicional, que a frase vem escrita e eu preciso colocar o parênteses, eu protejo o E, né, em detrimento aí do condicional. Agora, o parênteses pode ser usado também para mudar a ordem da expressão, mas se eu tiver que colocar na ordem natural das coisas, eu faço. Então, a última coisa, que é o mais perigoso, é a necessidade de usar, né, parênteses aí no caso, tá certo? Então, esse é o procedimento. Lógico, eu estou explicando, parece complicado. Não é, né? Parece assim, demorado na realidade, não complicado. Mas é bem um passo a passo. Vamos lá para ver então a resolução? Tá aqui. Ele diz assim, né? Sou aposentado, nunca faltei ao trabalho. Então, P e o Q estão aqui. Aí ele fala, se sou aposentado e nunca faltei ao trabalho, então não sou aposentado. Então fica aqui a minha sugestão, ó. Conectivo e o C, então. No lugar do E tem o circunflexo, né? No lugar do então tem a flecha. E aí eu já comparo, ó, o que ele me deu. Tem circunflexo e tem a flecha. Eu já faço essa comparação. Porque os sinais estando errados, já está errado tudo aí no caso. Deu para entender? Aí eu vou atrás, né, do sou aposentado. Quem é o sou aposentado? É P. Deixa eu escrever aqui. P. Sou aposentado P. Tá vendo? Ó, P e P. Já vou acompanhando. Nunca faltei ao trabalho. Nunca faltei aqui. Então aqui é que, né? Tá certo? E na frase que ele deu, que também. Então eu posso colocar a frase embaixo e escrevendo e comparando passo a passo. Então os conectivos estão certos e as proposições estão certas nessas posições aí. Legal. Faltou a última coisa, né, em termos de proposição. Não sou aposentado.
sou aposentado, não sou, né? Significa que ela foi modificada. É não P. E aqui embaixo, não P. Até aí tá tudo certo. Agora, essa é a parte que eu acho mais perigosa, né? Eu tenho o conectivo E e eu tenho o condicional. Quem que é o mais fraco, professor? É o E. Então, eu uso um parênteses aqui no caso, né, de P e Q, para, nessa situação, proteger. Quando eu falo proteger, é para outras operações, tabela verdade, essas coisas, né? Então, eu vou proteger. Você pode perceber que o E está dentro do condicional, é um antecedente do condicional. Então, realmente ele faz parte, eu estou protegendo. E aqui embaixo realmente tem o parênteses. Fala, professor, se faltasse o parênteses? Se faltasse o parênteses, estaria errado, né? No caso aí, por essa situação em termos, né, desse nosso parênteses. É obrigado a colocar essa parte aí, né, em termos do nosso parênteses, ok? Então, o que nós fizemos e o que ele fez são concordantes. Logo, né, o que ele está falando está certo aí no caso, ok? Então, é um tipo de questão muito comum no Sebrasp, esse negócio de mexer com símbolos, porque não é difícil, mas é cheio dos detalhes e eu posso colocar alguma coisa no meio do caminho para poder atrapalhar. Por isso, né, está à disposição o canal. Quer conhecer a parte teórica, vai lá, eu falo também sobre os símbolos, né, a ordem que eu devo preencher. E para quem está estudando o Sebrasp, isso daqui é indispensável. Tem que chegar lá com muita certeza daquilo que está fazendo. Por enquanto, Ângelo Primo se despede. Tá aqui as nossas mídias sociais, dê sugestão, apareça lá, né? Dê o joinha, o like, o que você quiser para nos ajudar, é interessante. A gente fortalece essa parceria sua até, né? Ela se desfaz quando, professor? Quando você passar. Aí se desfaz. Mesmo assim, nós temos o torresmo, né, para atacar depois, tá certo? Então, Ângelo Primo se despedindo, um abraço e até o próximo encontro.